Ele, pois não podia haver qualquer dúvida a respeito do seu sexo, embora a moda da época contribuísse para disfarçá-lo, estava golpeando a cabeça de um mouro que pendia das vigas. Olá pessoal, aqui é o André Stanley e hoje eu estou aqui com mais uma dica de leitura para você. O livro que eu vou indicar para vocês hoje é esse aqui, que eu li ele no Kindle. Trata-se de Orlando, de Virginia Woolf. Este aqui é um clássico da literatura modernista britânica. Então vamos lá, o que esse livro nos traz de interessante? Sendo o gênero uma construção cultural, estou falando do gênero sexual, seria possível que elementos masculinos e femininos, mesmo contraditórios entre si, se harmonizassem na subjetividade de um mesmo ser, de um mesmo indivíduo, independentemente do seu sexo biológico? Tendo essa questão em mente, estamos, digamos, preparados para refletir sobre as questões de gênero e outras coisas mais na obra Orlando, uma biografia, publicada em 1928, durante o período do modernismo inglês. O modernismo literário na Inglaterra foi um movimento de escritores que ocorreu nas primeiras décadas do século XX. Ele se caracterizou pela ruptura com as formas literárias tradicionais e pela busca de novas formas de expressão. Os modernistas ingleses acreditavam que a literatura deveria refletir os desafios da era moderna, e por isso, se interessavam por temas como a fragmentação da realidade, a incerteza e a subjetividade. Entre os principais escritores do movimento estão James Joyce, Virginia Woolf, T.S. Eliot e D.H. Lawrence. As obras desses autores são marcadas pelo uso de técnicas como o fluxo de consciência, a quebra da linearidade narrativa e a experimentação linguística. A escritora Virginia Woolf vai explorar questões arquetípicas, de construção do gênero no decorrer da história, do próprio fazer histórico e da androginia, talvez como uma forma de equilibrar a subjetividade masculina e feminina, como dizem alguns. O que é androginia, afinal de contas? Platão é talvez o primeiro cara a trazer à tona, pelo menos aqui no mundo ocidental, um tipo de hibridismo entre os gêneros. Segundo o seu relato na obra O Banquete, ele diz o seguinte: andrógeno era então um gênero distinto, tanto na forma como no nome comum aos dois, ao masculino e ao feminino, enquanto agora nada mais é que um nome posto em desonra. Então, desta obra, O Banquete, do Platão, se emprestou posteriormente o termo andrógeno, que se refere a uma fusão entre elementos masculinos e femininos em um só indivíduo. O que isso tem a ver com Orlando, que é o livro que a gente está falando? Orlando é apresentado por seu biógrafo e narrador, porque o livro ele é um romance escrito em forma de uma biografia. Então o narrador ele vai dizendo o que está acontecendo com esse protagonista, que é o Orlando. Orlando é descrito como um jovem que vivia na corte inglesa do final do período elisabetano, ou seja, estamos falando do século XVI, ou começo do século XVII. E nota-se que já na primeira frase do livro, a questão do gênero é arbitrariamente destacada pelo narrador. Ele, pois não podia haver qualquer dúvida a respeito do seu sexo, embora a moda da época contribuísse para disfarçá-lo, estava golpeando a cabeça de um mouro que pendia das vigas. Essa é a primeira frase do romance. Então nós podemos notar que o Orlando é descrito como inequivocadamente, existe essa palavra? Inequivocadamente um homem, ou seja, não havia dúvidas, porque o narrador deixou isso bem claro. Isso é particularmente importante, porque isso induz uma característica do personagem que aparentemente é imutável. Afinal, homens são homens e mulheres são mulheres. No entanto, este vai ser
vai se mostrar como o primeiro indício de quebra de paradigmas deste romance, no que diz respeito à invariabilidade dos gêneros. No decorrer do romance, vamos notar que Orlando funciona como uma espécie de uma síntese das relações de gênero. A simbologia contida na ação do personagem, que golpeava a cabeça de um mouro que estava pendurado em algumas vigas, né, de um sótão. Então, a simbologia por trás disso nos leva a crer que o narrador está falando da dominação inglesa daquele período elizabetano, que foi os anos de ouro, os anos dourados, né, da Inglaterra como império, né, um império ultramarino, e eles tinham os mouros, que eram os muçulmanos, né, que viviam ali na Península Ibérica, como adversários. Em alguns momentos eles eram vistos de forma pejorativa, né? Então, outra coisa que é interessante nessa primeira cena isso evidencia o engajamento do garoto, que nesse momento ele tinha 16 anos, em uma atividade masculina, que ele ansiava por se tornar um verdadeiro guerreiro um dia. Como nós veremos a seguir, vamos ver uma próxima cena que fala sobre os pais de Orlando. Os pais de Orlando tinham cavalgados em campos de asfódelos e campos pedregosos e campos irrigados por estranhos rios, e tinham arrancado muitas cabeças de muitas cores, de muitos ombros, e as trouxeram de volta para pendurar nas vigas. Assim também faria Orlando, ele jurou, mas como tinha só 16 anos, era muito jovem. Então notamos aqui uma certa formação desse personagem dentro do mundo masculino. Então esse elemento guerreiro tem grande relevância na construção da masculinidade do Orlando. Ele reproduzia o que lhe foi ensinado sobre os papéis sociais dos homens em sua sociedade, né? Ou seja, ele aprendia a ser um homem. Orlando era um tipo de cortesão da rainha Elizabeth I. Ele se relacionou com várias mulheres, né, nesse período elizabetano. É interessante avaliar, por exemplo, seu encontro com a Sasha, que é uma personagem que vai surgir ali, que é aquela mulher que viria a ser a sua maior decepção amorosa até então. O encontro deles se deu da seguinte forma. Quando viu, saindo do pavilhão da embaixada moscovita, uma figura que fosse homem ou mulher, pois a túnica solta e as calças compridas à moda russa serviam para disfarçar o sexo. Encheu-o da maior curiosidade. Pessoa qualquer que fosse o nome ou o sexo, era de estrutura mediana, de formas muito esbeltas, e estava vestida dos pés à cabeça em veludo cor de ostra, enfeitado com uma estranha pele esverdeada. Mais uma vez, notamos que a questão da vestimenta que disfarçava o sexo, né, é importante para o narrador, né? Nesse caso, vemos que a figura em questão chamou a atenção de Orlando pelas suas características físicas, que até então ele não soube identificar se eram características masculinas ou femininas. Mas esse evento, a princípio, parece não ter preocupado muito o Orlando. Ele simplesmente sentiu interesse por essa figura, independente do sexo. Ele observava atentamente. Assim continua a cena. Quando o rapaz, porque ai de mim, só podia ser um rapaz, nenhuma mulher poderia patinar com tamanha velocidade e vigor, passou por ele, quase nas pontas dos pés, Orlando estava pronto a arrancar os cabelos de vergonha, pois a pessoa era do seu próprio sexo, e assim, quaisquer abraços estavam fora de cogitação. A gente pode notar aqui que o Orlando, talvez baseado em estereótipos do seu tempo, deduz que a pessoa é um homem. Isso é mais uma evidência das construções do papel sexual naquele período. Mulheres não patinam tão rápido e vigorosamente, logo é um homem. Quando aparenta ter certeza
que se trata de uma pessoa do seu próprio sexo, ele se sente constrangido, né, envergonhado, devido à sua própria formação dentro do universo masculino. Como assim, né? Eu vou me interessar por um homem. É possível notar, por outro lado, uma postura andrógena do protagonista, né? Quando ele se lamenta por não poder nem mesmo abraçar quem despertou seu desejo. E parece que o Orlando não se importa tanto assim com as questões relativas ao sexo da pessoa, por outro lado. Ao mesmo tempo que está ciente de seus limites como um homem. Ou seja, ele é homem, a sociedade que ele vive não permite que ele abrace aquela pessoa, porque é homem também. Ao mesmo tempo que ele parece não ligar muito para isso, parece que ele continua observando a pessoa e sendo seduzida por ela. Notamos até aqui então que o Orlando possui todos os atributos do universo masculino de sua época, ao mesmo tempo que ele é descrito como uma pessoa sensível com os animais, gosta de poesia, procura estar só. Atributos que não são tão recorrentes em um homem de índole guerreira. A gente pode estabelecer isso. No desfecho da cena, descobrimos que o tal rapaz que patinava rápido era uma mulher. Assim ele diz. Orlando fitou-a, estremeceu, sentiu calor, sentiu frio, desejou lançar-se no ar do verão, esmagar bolotas de carvalho embaixo dos pés, atirar seu braço como as faias e os carvalhos. Enfim, o Orlando se apaixonou por essa princesa russa, que em breve o abandonaria. No decorrer, no desenrolar da história, ele é enviado para Constantinopla como embaixador, e lá ele se casa com uma dançarina de origem cigana chamada Rosita Pepita. E o Orlando viveu como homem, então, grande parte da sua vida. E ele passou por todo o aprendizado necessário, fácil, para se transformar em um homem maduro. E viveu plenamente como um homem de seu tempo, até que um dia, após um período longo dormindo, aliás, em vários momentos do livro, o Orlando dorme por um longo período. E depois, quando ele acorda, sempre acontece alguma coisa mirabolante. No caso aqui, depois de um período longo dormindo, ele acorda e se vê uma mulher. Vamos ver um trecho que fala um pouco sobre isso. Orlando havia se transformado em uma mulher. Não se pode negar. Mas em todos os outros aspectos, permanecia exatamente como tinha sido. A mudança de sexo, embora alterasse seu futuro, nada fez para alterar sua identidade. Seu rosto permanecia, como provam os retratos, praticamente o mesmo. A memória dele, daqui em diante, porém, bem da convenção, diremos dela em vez de dele, e ela em vez de ele, e a memória dela, então, podia voltar a todos os eventos da sua vida passada sem encontrar qualquer obstáculo. Então, a gente pode notar que o Orlando se torna mulher, mas não se torna outra pessoa. É exatamente o mesmo Orlando que vinha sendo biografado até então. Com o único inconveniente para o biógrafo, que a partir de então ele vai ter que mudar todos os pronomes marcadores de gênero. Desse momento em diante, ele será ela e dele será dela. No entanto, a sua memória continua a mesma. O Orlando não demonstra nenhuma surpresa com o fato de ter se tornado mulher. O que ocorreu após a transformação denota isso. Vamos ver aqui mais um trecho. Orlando agora havia se banhado e vestia aquelas calças compridas e casacos turcos que podiam ser usados por ambos os sexos, indiferentemente, e foi forçada a refletir sobre a sua situação, que era precária e embaraçosa ao mesmo tempo. Deve ser o primeiro pensamento de todo leitor que tenha seguido sua história com simpatia. Jovem, nobre, bela, havia acordado para se encontrar em uma situação que não poderia ser mais delicada,
para um jovem, para uma jovem dama da sua posição. Então, a gente nota que o Orlando já havia passado pelo aprendizado de ser homem e subitamente precisava aprender a ser mulher, porque depois de um longo período onde estava dormindo, ele se torna mulher. Então, após a transformação, o Orlando precisa rever suas ações, seus conceitos. Nesse sentido, ter sido homem a deixava desconfortável, pois quando era um jovem rapaz, né, ele pensava que as mulheres deviam ser obedientes, caças e perfumadas, assim como a sociedade o fez ver as mulheres naquele período. Em outro episódio, o Orlando quase se torna a causa de um acidente fatal pela simples displicência com o seu vestido. Vamos notar, essa cena é bem interessante. Ó. Sacudiu o pé com impaciência, mostrando 1 ou 2 polegadas da perna. O marinheiro, trepado no mastro, que por acaso olhou para baixo nesse momento, balançou de modo tão violento que perdeu o equilíbrio e só se salvou por um triz. Se a visão dos meus tornozelos significa a morte para um sujeito honesto, que sem dúvida tem uma esposa e filhos para sustentar, devo, por humanidade, mantê-los cobertos, pensou Orlando. Então a gente nota aqui que o Orlando começa a se deparar com situações que ele desconhecia das mulheres, porque agora ele próprio é uma mulher, e ele vai ter que enfrentar isso. Então nesse momento onde acontece essa cena, o Orlando está voltando para a Inglaterra, agora como mulher. Dessa vez o Orlando usava roupas de caráter estritamente femininas. Isso tem um significado de grande importância para o romance, já que as roupas são os marcadores de gêneros mais prontamente visíveis no indivíduo nesse período. E isso é o próprio narrador, né, biógrafo, que diz. Ele fala o seguinte: embora pareçam apenas frivolidades, as roupas, dizem, têm funções mais importantes do que apenas nos manter aquecidos. Mudam a nossa visão do mundo e a visão que o mundo tem de nós. Então, Orlando é uma personagem que vive por 3 séculos, ou seja, a Virginia Woolf, que ela quebra alguns paradigmas, como a questão do gênero, né, um personagem que é um homem e depois se torna mulher, e também a questão do tempo, né? Então, esse personagem vive por mais de 3 séculos, acompanhando as mudanças históricas de postura em relação à compreensão do que é ser homem e mulher. E apesar de andrógeno, já que ele possui um corpo feminino, né, e uma história pregressa masculina, sua sexualidade, no entanto, não é estática. Por vários momentos, vemos oscilações na prática do Orlando, como ser social, vamos dizer assim. Às vezes ele se aproxima de uma postura masculina e às vezes se acomoda em sua vivência feminina. Parece que a Virginia Woolf, de alguma forma, buscou implodir as barreiras entre o masculino e o feminino ao mostrar uma personagem que, ao se transformar em mulher, mantém sua memória de um período quando se beneficiava da condição de ser homem em uma sociedade patriarcal. Né? Óbvio que a gente nunca vai saber aquela velha polêmica, qual a intenção do autor. Né? Não é essa questão que eu estou colocando aqui, né? Porque o narrador, né, que é o biógrafo, ele se difere bastante, né, do narrador normal. Né? A gente vê que essa pessoa, e muitas das vezes, não sabe o que está acontecendo, né? Porque é como um biógrafo. Às vezes o biógrafo não está ali 24 horas por dia junto com o seu biografado. Né? Então tem muitas lacunas no livro, é bem interessante isso. E segundo consta, agora a sessão fofoca. Segundo consta, esse romance foi inspirado na vida da Vita Sackville West, uma poetisa britânica que chegou a ter um romance com a Virginia Woolf. Né? O fato é que esse romance quebrou esse romance que eu falo agora, o livro, né?
O livro ele quebrou paradigmas e é tido como uma paródia, né, dos métodos convencionais de se escrever a história, né, de forma linear. No caso aqui é uma história, digamos, linear, porém ela não obedece os anos, assim, ela vai passando por cima, né? O Orlando, então, parece ser um ser imortal, porque ele começa lá com 16 anos na corte da Rainha Elizabeth I, e a história dele vem sendo contada até o século XX, que é o século da autora, né? Então, ele é um cara imortal, no caso, uma mulher, né, que ele virou mulher depois, uma mulher que atravessou os séculos enfrentando os percalços de cada tempo, né? E isso é muito legal. Óbvio que há muitas interpretações desse romance, há muita releitura, há muita coisa, tem muita coisa que foi escrita sobre ele, e eu até, depois de ler o romance, eu até recomendo que vocês leiam coisas sobre o romance. Tem muita coisa legal na área da psicologia, na área da sociologia, na área da história e da literatura, né, de uma forma geral. Então é isso, gente. Fica aqui a minha recomendação. Orlando, uma biografia, da Virginia Woolf. Essa edição que eu tenho aqui, que eu resenhei para vocês, é uma edição bilíngue da editora Landmark. Tem ali uns probleminhas de coerência em algumas partes, assim, mas a tradução até, no geral, é boa. Ela foi feita pela Doris Guttens. O ano de lançamento no Brasil foi 2013 e ele tem 288 páginas. Recomendo muito. E é isso, galera. Depois que vocês lerem, deixa aí um comentário aí pra gente conversar a respeito desse livro muito legal, ok? Hasta la vista!